Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal Café com Fé, com o qual nós queremos dedicar um pouquinho do nosso tempo ao estudo do Catecismo. Hoje, nós vamos abordar o segundo artigo do capítulo 3º desta primeira sessão da primeira parte do Catecismo. Até agora, nós temos visto como Deus foi se revelando ao longo da história, como o homem responde a esta revelação também com um ato de fé. Especialmente esse segundo artigo nos falará sobre a fé como resposta comunitária. O nós cremos. Esta adesão de nossa parte, vimos semana passada, vimos no nosso último programa, essa inclinação na vontade, na inteligência, este assentimento, esta resposta do homem à manifestação, à revelação de Deus. Portanto, esse segundo capítulo nos aborda, também e tem também uma dimensão comunitária. Com este segundo artigo, nós concluímos esta primeira sessão da primeira parte, para que, a partir da semana que vem, a partir dessa segunda sessão, nós comecemos a ver os artigos de fé propriamente ditos. Exatamente por isso, este segundo artigo termina com a apresentação das duas modalidades da renovação da nossa profissão de fé, dos dois credos que a liturgia nos apresenta. Em primeiro lugar, o credo apostólico, mais resumido, mais sintético nas suas afirmações, e o credo niceno-constantinopolitano. Ao final deste nosso encontro, nós seremos convidados a renovar a nossa profissão de fé, utilizando um dos textos que o Catecismo nos apresenta. Bem, vamos, sem mais demoras, sem mais delongas, ao nosso programa de hoje, ao nosso segundo artigo deste capítulo 3. Bem, como já anunciado na introdução deste nosso programa, este artigo trata precisamente desta resposta comunitária. O número 166, que é o primeiro deste segundo artigo, penso que seja verdadeiramente um belo resumo daquilo que o Catecismo nos apresenta nestes próximos números. Do número 166 ao 184 é quando terminamos este segundo artigo do capítulo 3º. Diz o número 166: a fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo se deu a vida. Foi de outrem que o crente recebeu a fé, a outrem a deve transmitir. O nosso amor a Jesus e aos homens impele-nos a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é, assim, um elo na grande cadeia dos crentes. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé. Este eu creio é a fé da Igreja professada pessoalmente por cada fiel, principalmente por ocasião do seu batismo. Já o nós cremos é a fé da Igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio e, de modo mais geral, pela Assembleia Litúrgica dos Fiéis. Este plural, este nós cremos tão necessário à nossa fé, tão necessário à nossa vivência comunitária, se dá de modo mais belo quando nós nos reunimos para celebrar os mistérios da nossa fé, para celebrar os mistérios que o Senhor especialmente nos convida a participar através dos seus sacramentos. No ritual romano, especialmente quando o ministro pergunta aos catecúmenos o que vens pedir à Igreja de Deus, a resposta é a fé. E quando se pergunta para que te serve a fé, a resposta que o ritual romano nos apresenta no rito do batismo é para alcançar a vida eterna. Bela essa resposta, mas que de modo ainda mais particular vemos como manifestada, como especialmente vivida
na comunidade. A salvação vem só de Deus, diz o número 169, mas porque é através da igreja que recebemos a vida da fé, a igreja é nossa mãe. Cremos que a igreja é como que a mãe do nosso novo nascimento, mas não cremos na igreja como se ela fosse a autora da nossa salvação, não. É porque a nossa mãe é também a educadora da nossa fé. A igreja, que é coluna e apoio da verdade, guarda fielmente a fé transmitida aos santos de uma vez por todas. É ela que guarda a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos. Santo Irineu de Leão testemunha esta fé e o Catecismo, especialmente através do número 173 e seguintes, traz uma série de explicações de frases de Santo Irineu especificamente sobre esta fé comunitária. Diz o número 173, a Igreja, embora dispersa por todo o mundo até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos seus discípulos a fé, guarda esta pregação e esta fé com tanto cuidado como se habitasse numa só casa. Nela, crê de modo idêntico, como tendo um só coração e uma só alma. Prega e ensina e transmite-a com voz unânime, como se tivesse uma só boca. Ainda em palavras de Santo Irineu, através do mundo as línguas diferem, mas o conteúdo da tradição é um só e o mesmo. A mensagem da Igreja é verídica e sólida, porque nela aparece um só e mesmo caminho de salvação em todo o mundo. Esta fé que recebemos da Igreja, nós aguardamos cuidadosamente, porque sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, tal como um depósito de grande valor encerrado num vaso excelente, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. A partir do número 176, o Catecismo nos apresenta um resumo para este capítulo 3º, que passo a ler a partir de agora. A fé é uma adesão pessoal do homem todo a Deus que se revela. Comporta uma adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo pelas suas ações e palavras. Crer tem, pois, uma dupla referência: a pessoa e a verdade pela confiança na pessoa que a atesta. Não devemos crer em mais ninguém senão em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer é um ato humano, consciente e livre, que está de acordo com a dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera, suporta e nutre a nossa fé. A Igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a Igreja por mãe. Nós cremos em tudo quanto está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe a nossa fé como divinamente revelado. A fé é necessária para a salvação. O próprio Senhor o afirma. Quem acreditar e for batizado se salvará, mas quem não acreditar será condenado. A fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará felizes na vida futura. Terminamos e convido os senhores a que possamos renovar a nossa fé utilizando o texto do Credo Niceno-Constantinopolitano, para que, neste final do 3º capítulo, no final desta primeira sessão, possamos, adentrando a próxima parte que o Catecismo nos vai reservando sobre os dados precisamente, sobre os artigos da nossa fé, renovar, portanto, esta nossa adesão, esta nossa fé que da Igreja recebemos e, como diz o ritual do batismo, da Igreja recebemos e sinceramente professamos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo,
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aproveitemos neste próximo final de semana que já trazemos no coração esta grande intenção de rezar pelo nosso Santo Padre, aquele que o Senhor colocou à frente da sua igreja para confirmar os irmãos na fé. Ele, especialmente ao celebrar o dia de São Pedro e São Paulo, ao celebrar o dia do primeiro Papa, somos chamados a recordar e especialmente rezar pela sua vida, pelo seu ministério e pelas suas intenções.